Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui, eu e o meu amigo Luciano Filizola, para fazermos um bate-papo relativo a um aspecto da percepção da doutrina espírita em relação a, a comprometimento com algumas questões, comportamentos. E o tema que a gente vai tratar hoje é a conduta espírita nas redes sociais. É claro que é um tema que nos toca a todos, né? Ou a grande parte de nós que temos acesso a redes sociais, seja por que meio for. Acho que a grande maioria de nós acaba tendo pelo smartphone e uma série, né, de ferramentas que são de comunicação e também de acesso à informação, e que essas informações elas trazem olhares diferentes, né, sobre determinados temas, e a gente está recebendo esses estímulos externos o tempo todo, por causa de estar muito conectado com as redes sociais, e há uma natural, entendo que uma necessidade mesmo de conversarmos um pouco, né, sobre que a doutrina espírita pode nos direcionar, nos apoiar, nos esclarecer em relação aos comportamentos, né, que devemos ter em relativo às redes sociais e o impacto, né, que elas trouxeram em alguns pontos muito positivos, né, e outros que a gente precisa estar atentos, ligados à nossa conduta. Então, Luciano, agradeço, né, a ter aceitado o convite para estarmos aqui juntos, conversando sobre esse tema que entendo ser relevante para a nossa sociedade de uma maneira geral. Bom, primeiramente, agradecer o convite, fruto já de algo que eu e Ivaí, a gente já vem conversando há algum tempo, amadurecendo a ideia, e aí a gente marcava e não dava para um, não dava para outro, e a gente finalmente está iniciando esse projeto, uma nova dinâmica de trazer o estudo da doutrina espírita, né, para vocês. E aí, o primeiro tema que a gente imaginou, o que é mais moderno e que gera um maior número de questões e reflexões do que a nossa relação, né, com a nova tecnologia, com as redes sociais. Porque então, eu acho que é até importante a gente já definir de pronto, né, a ideia aqui não é fazermos uma crítica a priori das redes sociais como algo que pode trazer malefícios, pelo contrário, né, as redes sociais é uma realidade que veio para ficar, né, e que, na verdade, é um instrumento de comunicação. Então, o grande ponto é como podemos refletir sobre como usar esses meios de comunicação segundo a doutrina espírita. Inclusive, na própria obra de Kardec, né, a espiritualidade ela chega, e aí, século XIX, e aí o principal meio de comunicação eram os livros, eram materiais impressos, eram revistas, e Kardec ele surge com a missão de divulgar, né, divulgar esse cristianismo redivivo, né? Então, por isso que a ideia nossa hoje aqui é trazermos reflexões sobre os benefícios e também pontos que merecem maior atenção nossa diante de práticas em que nós já nos percebemos nas redes sociais. Né, Ivan? Então, Luciano, também o núcleo, como instituição, tem um estatuto, né? E nesse estatuto diz que uma das responsabilidades do núcleo é a divulgação doutrinária. Só que o complemento desse item no estatuto é divulgação doutrinária através de todos os meios de comunicações possíveis. Então, há 20 anos atrás, né, estava lá no estatuto isso, já pensando, né, nesse progresso de novas ferramentas, de novos meios de comunicação, e que eu acho que é uma responsabilidade, né, da comunidade, do movimento espírita, estar trabalhando na divulgação, né? E nós, como instituição espírita, temos sim que utilizar, né, esses meios que vão estar aparecendo gradativamente, né, até por causa da lei de progresso, sendo aplicada na lei de sociedade,
acabamos tendo esses aspectos, e estão na lei natural, né? Então, é um ponto que a gente precisa estar sempre refletindo, né, de como está fazendo esses esclarecimentos. Sim, não, e não faz sentido, só te cortando, Não, como que isso? alguns influencers que usam as redes sociais para falar mal das redes sociais, né? É. Não dá para a gente resumir, né, tudo a uma condenação sem o desenvolvimento de um olhar crítico, né, a respeito dos prós e contras, né? Exatamente. E nos aspectos de comunicação, eu acho que algo que provavelmente foi bem pensado e planejado pela espiritualidade é o fato das redes sociais, ele, de alguma forma, encurtou distâncias, né? Em que sentido? Né? Que através das redes sociais a gente pode se comunicar diretamente, né, com alguém que está em qualquer parte do globo terrestre. Porque anteriormente, né, mesmo com a questão cartas, né, cartas, escreviam-se cartas de papel, né, para fazer essa comunicação, aí enviava, demorava para chegar. Não que hoje não se possa mandar cartas, né, você continua podendo fazer isso, mas quando você tem um meio no qual as pessoas, independente de onde estejam, possam estar ali, né, um WhatsApp trocando mensagem direto um com o outro, dá essa percepção de encurtar essas distâncias físicas. E isso tem um aspecto, né, de trabalhar em nós, gradativamente também, a consciência de que somos uma família planetária. Então, quando esse meio traz, quebrando um pouco essas barreiras, daqueles com que a gente tinha dificuldade de sentir perto, e que agora, com as redes sociais, a gente consegue perceber, né, uma proximidade. Mas a gente entende também, né, Luciano, que houve também um aspecto, né, de um impacto que não foi o mais positivo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, até mesmo antes de entrar nisso, né, ressaltando, considerando que nós estamos aqui num planeta de provas e expiações e que estamos sempre em constante progresso, é muito interessante que o desenvolvimento da tecnologia ele vai tentando, não vou dizer mimetizar, mas nos desenvolver para que a gente vai se aproximando a uma realidade da própria espiritualidade. Por quê? Quando estamos desencarnados, o meio de comunicação é o pensamento, é a velocidade do pensamento. A velocidade de comunicação ela é absurda. Você pensou, aconteceu. Então a tecnologia ela vai se aproximando, né, disso, né, de encurtar espaços, como você bem colocou. Em um outro ponto, e aí se aproxima do que você estava colocando, muitas famílias, pessoas que são jovens há mais tempo como nós, né, quando a gente já vai chegando dentro dessa realidade, que os jovens estão totalmente imersos, às vezes o pai, a mãe cria aquela preocupação, mas meu filho não sai do celular, ele não larga o celular, né? Então, poxa vida, ele não tem amigos. E aí tem dois pontos. O primeiro, muitas das vezes, na verdade, ele tem amigos, ele está se relacionando, só que de uma maneira muito diferente de como nós nos relacionávamos quando jovens. A nossa rede social era na pracinha, nossa rede social era na casa do colega, era no campo de futebol. Agora a rede social ela é virtual. Então, às vezes, está cada um no seu celular, mas estão conversando, estão vendo filmes juntos. Então, eu já vi meu filho, tá ele, vários amigos, cada um na sua casa, vendo a mesma série e trocando ideia. Caramba, olha o que ele fez aqui. Né? Jogos. O pessoal, eu estou jogando com um cara no Japão. Então, esse encurtamento de distância acaba, às vezes, gerando uma falsa impressão de solidão. Por outro lado, existem pessoas que são mais introspectivas, pessoas que têm uma maior dificuldade em socializar, e se antigamente, quando nós éramos jovens, essas pessoas acabavam assim, se fixando ali na literatura, ficavam sozinhos lendo ali no seu mundinho. Então a tecnologia ela ajudou, abriu portas e janelas para essa pessoa mais introspectiva. No entanto, ao abrir portas e janelas, abre-se também todo um mundo e um universo de pensamentos, inclinações,
perspectivas, referências muito plurais e diferentes, para o bem e para o mal. Então, esse acesso ao mundo é um mundo de coisas muito plurais e que, se por um lado permite o acesso a informações, a um conhecimento, a reflexões críticas, também uma série de ideias perniciosas, né, de inclinações negativas, viciosas, e aí, claro, e por isso que, de qualquer maneira, as famílias devem estar atentas, sem dúvida nenhuma. Outra coisa que eu percebo também, Luciano, em alguns momentos, né, a gente está falando de aproximar aqueles que estavam fisicamente distantes, né? Mas a gente vê, algumas vezes, está num restaurante, né, e tem uma família ali, o pai, a mãe e 2 filhos, estão num restaurante. E aí, o que acontece? Está cada um com o seu celular, né? Então, certas situações se aproximou os distantes, acabou afastando os próximos, mais próximos. Né? Uhum. E a gente sabe, né, que essa relação familiar, né, mais íntima é um dos principais locais, né, de relacionamento, aonde a gente, dentro do planejamento reencarnatório, você aproximou espíritos que precisam vivenciar aquela experiência de troca, porque é o melhor conjunto que vai dar oportunidade, né, num planeta de provas e expiações, né, para as provas e expiações que a gente precisa passar para conseguir aprender coisas e continuar evoluindo. E quando, através de um mecanismo que é uma tecnologia, né, que chega naturalmente para apoiar um progresso da humanidade de uma maneira mais ampla, precisamos estar atentos, né, de que criar espaços e momentos aonde, nessa relação familiar mais íntima, consiga-se ter uma interação mesmo, né? Olho no olho, de toque, é uma percepção de presença, de disponibilidade para o outro, que a gente precisa ter. Claro, não apenas na relação familiar, né? A gente precisa estar com essa postura em todas as nossas relações, mas a gente percebe em alguns momentos isso. Aquele núcleo familiar mais próximo é o que acontece às vezes também com televisão, né? Você tem em casa, cada um com uma televisão no quarto, tem uma televisão na sala, né? Às vezes, se cada um tem a televisão, talvez está cada um vendo a sua televisão no quarto, ao invés de ter todo mundo junto ver a televisão na sala para poder trocar, né? Você deu o exemplo da troca de ver o filme ao mesmo tempo, né? Através da rede social, mas você deve gerar também, né, oportunidades nas quais você presencialmente, né, possa fazer isso também. Sem dúvida. Então, é um ponto de atenção. Claro, não. E essa questão da família, porque o celular ele acabou se tornando uma nova babá eletrônica. Então, a gente sabe que disponibilizar, né, tempo para você brincar com o seu filho, conversar com o seu filho, já adolescente, saber das suas questões, né, dá trabalho, impor limites dá trabalho. E para a criança e para o jovem, ter um acesso contínuo, 24 horas, né, de vídeos, de materiais que são do seu interesse, é muito sedutor. Na nossa época, desenho animado, eram 2 horinhas, acabou, aí entrava o repórter, e aí você ia brincar, ia fazer outra coisa. Na hora do jantar, tinha um repórter, tinha outra coisa, você não tinha que sentar, sentava a família, e às vezes era o pai que estava ligado querendo ver o repórter, mas você tinha ali momentos em que você não tinha como você estar conectado o tempo todo, porque a televisão, né, tinha um número limitado de canais, e aí isso acaba permitindo que a família se esbarrasse em certo momento e tivesse que realizar trocas. Né? E aí, hoje, com o celular, é muito mais fácil você pegar para uma criança de 2, 3 anos de idade e que você coloca no YouTube e entra num processo contínuo de uma programação infantil, e às vezes nem tão infantil, mas que vai tomar ali a atenção da criança e vai ser a distração dela. E aí vai permitir o pai e a mãe ficar nos seus vídeos, no seu YouTube, tendo sossego. Então, o acesso facilitado, né, à internet, a conteúdos dos mais variados, se por um lado, né, ele agrega, mas por outro ele também dispersa. Então, essa potencialização de dispersão, né, traz um conforto para o pai e a mãe que quer sossego, mas, por outro lado, acaba prejudicando nas relações. Exatamente isso.
E como você falou de conteúdo, né, a gente sabe que cada um tem o seu livre-arbítrio, né? Então tem seu espaço de escolhas, né? E aí pensando na rede social, eu tenho acesso ao quê? Né? A uma diversidade imensa de conteúdos, imensa. E aí eu tenho que fazer uma escolha, o jovem tem que fazer uma escolha. Né? A criança, né, que é o espírito que vem cada vez mais preparado para viver e lidar com essa tecnologia, né? Você somos não somos da mesma geração, mas somos de gerações, né? No qual o que a gente tinha, né, de escolha de conteúdo era restrito, né? As informações não estavam com essa diversidade e a gente, tudo bem que a gente escolhia, né? Mas era uma coisa mais restrita. E nós somos espíritos que reencarnaram no momento em que ainda não existia essa tecnologia. Então, nós vivemos uma sociedade, tivemos a experiência de viver uma sociedade por um certo período onde não existia rede social. Então, nós passamos por transições, né, tecnológicas ao longo dessa nossa encarnação. Há vários espíritos que já chegam aqui com essa realidade. Desde que chegaram aqui, né, a partir do momento que tiveram, né, a liberdade de acesso à rede social, eles já estão imersos a isso, né, a essa diversidade imensa de conteúdos. E aí tem uso do livre-arbítrio. Né? E a gente sabe, eu posso tudo? Posso, como disse Paulo, tudo, eu posso tudo, mas nem tudo me convém. E aí vem essa questão mesmo, que é uma necessidade de reflexão. Né? É reflexão mesmo. Né? Que conteúdo é esse que eu tô acessando? Né? Então, é uma percepção, né, são olhares de possibilidades e, eu diria, de ofertas, né, de uma diversidade imensa. E aí, como você falou, né, de pais, né, a preocupação com que conteúdo meu filho está acessando. Né? Mas o filho, seja criança ou seja jovem, dentro do espaço de liberdade que ele tem de acesso, ele vai fazer as escolhas dele. Né? Você não vai ter controle total sobre o que ele está acessando. Né? E aí é um aspecto que vai diretamente em relação à conduta espírita. Né? Que conteúdo eu estou acessando? Né? E independente de ser criança e também o pai, qualquer um de nós, porque, como deve ser muito criança, você tem um controle parental, mas ainda assim, porque no meio de tudo isso você ainda tem o danado do algoritmo. E aí o danado do algoritmo, ele uma vez percebendo qual é a sua inclinação, o que você gosta, ele vai reforçando e vai te apresentando cada vez mais. Né? E é claro que aqui não é fazer um juízo moral. Por um lado, a gente poderia trazer aqui, né, deveríamos usar aqui as redes sociais para alcançar conteúdos edificantes. A gente também gosta de ver. Né? Nossa, um dia desse estava vendo um vídeo, e pior que eu estava no trabalho, o algoritmo jogou para mim um vídeo era o seguinte, o título, né? Como é que é? Pandas não têm naturalmente inclinações por respeito à própria sobrevivência. E aí são vídeos de vídeo cacetada com urso panda, o panda caindo e tal. Nossa, mas eu dava umas risadas. Então, assim, a gente sabe que existe é muito plural os conteúdos. Sim. Mas como a gente vai se orientar, porque é aquilo, né? Eu tava até vendo, tem uma passagem do Emmanuel, tem uma obra, Justiça Divina, psicografado pelo Chico, que ele tem uma mensagem que ele fala assim, diante do tempo. Então, como nós estamos nesse momento encarnados num processo de evolução, o tempo é algo muito rico. E como a gente vem se utilizando no nosso tempo. E a gente usa cada vez mais do nosso tempo em redes sociais. Então, exatamente, qual o conteúdo? Porque o conteúdo que eu acesso diz muito respeito à maneira como eu estou usando o meu tempo enquanto encarnado. Então, se a maior parte do meu tempo é vendo vídeo de panda se estrepando, por mais que eu ache isso muito engraçado, pouco agrega nesse meu período aqui de aprendizagem. Né?
Então, saber, e aí, é claro, não dá para a gente sair, né, querendo trazer uma fórmula exata, mas o desenvolvimento de um senso crítico que me permita também dosar e medir, né, o tempo que eu administro aqui nas redes sociais é fundamental. Aí tem um trechinho que ele fala assim, ó, observa contudo que fazes do tempo e vale-te dele para instalar bondade, compreensão, discernimento e equilíbrio. Então, discernimento e equilíbrio é a chave, né? Então, não, eu tenho esse meu tempo aqui, vamos seguir, né, a página do Núcleo no Instagram, né? Vamos seguir aqui alguns canais espíritas, também de filosofia, na sua área profissional, para também se desenvolver, se especializar, né? E aí, com isso, né, saber distribuir o tempo, mas também com conteúdos que possam te agregar reflexões humanísticas, né, para que esse tempo encarnado não seja totalmente desperdiçado. Luciano, estou lembrando agora também, tem uma obra do espírito André Luiz, psicografia do Valdo Vieira, o nome da obra é Conduta Espírita. E aí você tem ali vários aspectos, né, da realidade do dia a dia de todo mundo, né? É uma página para cada tema. Aí está lá, qual é a conduta espírita no trabalho, no lar, perante você mesmo, perante Deus, perante Jesus, perante a doutrina, no ambiente público, no trabalho e tal, mas não tem rede social, porque não tinha ainda. Uhum. E aí o André Luiz, naquela obra, na época que fez aquela obra, ele não está lá qual é, né, a conduta espírita. Eu estou brincando, mas quando você pega, né, algum conteúdo da doutrina espírita que está sinalizando situações e questões de qual é o comportamento mais adequado, que, na verdade, não está dando ali uma receita de bolo, ele está dando pontos de atenção. Uhum. Né? E como são situações que você lida no seu dia a dia, fica mais fácil, né, você fazer uma autoavaliação, né, uma percepção em relação à prática doutrinária na questão das coisas do dia a dia. E a gente sabe que a nossa base, né, da questão moral, né, do sentido de apoio para escolher o que assistir, ou que conteúdo vai ter, a gente sabe que é o Evangelho. Uhum. Né? E para nós, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas aí não há nenhum apontamento daquela questão, né, de alguém que seja ao extremo daquilo, né, de ser alguém radical, né, mas sim de você perceber que ali você tem, sim, uma questão de orientação em relação à conduta. Né? E aí você tem um ponto base, né? Aquela questão de que se eu não devo fazer com o outro algo, né, que eu não gostaria que fizesse comigo, né, eu tenho que pensar também que conteúdo que eu estou vendo. Né? O que aquele conteúdo vai passar para mim em relação de conhecimento, né, de agregar esclarecimento, mas também na questão, né, de conduta. Qual é o conteúdo que está ali? Alguém está ali, eu estou vendo uma mensagem que é sobre um tema genérico, mas a pessoa está ali expressando muita negatividade, raiva, só crítica, né? Aí vem os comentários depois, né? Toda aquela lista de comentários a um pequeno vídeo que você assistiu, e aí você só vê coisa negativa, ruim, denegrindo as pessoas que estavam naquele vídeo. Isso deve gerar para a gente um certo alerta de que se eu estou nesse grupo, eu tenho que refletir que grupo é esse no qual eu estou inserido, que esses comentários estão sendo colocados. Então, às vezes, é em relação ao conteúdo e, às vezes, você perceber, dentro daquele agrupamento que acessa aquilo, com quem eu estou me relacionando ali, qual é o pensamento geral de expressão que aquele grupo está passando. Então, isso também deve ser para a gente material de reflexão. Né? Eu vou procurar outro grupo que trate do mesmo tema, né? Mas que esteja vendo aquilo de uma maneira positiva, está gerando reflexões, suas percepções, e aí acontece uma troca, né? Mas uma troca que esteja, como grupo, tentando levar algo positivo e uma relação também positiva. Isso é outra questão que nós precisamos, às vezes, parar para refletir. Né? Eu não estou falando do grupo de WhatsApp de família, não, tá? Que é onde, às vezes, a gente ouve uma surpresa. Mas, bom, e aí, de novo, em cima disso que você está falando, recai de novo essa questão do algoritmo, né?
porque dependendo do que você vai curtir, o algoritmo ele vai te apresentar mais. Eu estava conversando com uns colegas, professores de psicologia, e estavam fazendo um trabalho nas redes sociais, segundo a perspectiva psicanalítica. E aí, uma pesquisa muito simples, era um determinado assunto sobre uma cantora, o novo disco da cantora tal. E aí a pessoa vai lá e aí começou a falar assim, eu achei ruim, eu não achei legal. Aí começou o algoritmo a apresentar comentários, postagens sobre o novo álbum, mas esculhambando, e começa a descer a ladeira. Nossa, como a cantora ficou gorda. Nossa, a roupa que ela está usando é horrorosa. Nossa, é fim de carreira. Enquanto que a outra colega, ela fez um comentário positivo. E aí o algoritmo começou a apresentar para ela mensagens positivas sobre o novo álbum. Ao melhor, o álbum da carreira. Fulana mais linda do que nunca. Fulana... Então, uma do lado da outra, os dois celulares, você vai pesquisar sobre a cantora, uma apenas com comentários positivos e outra só comentários negativos. Então é a questão, qual grupo você está? Né? Segundo uma perspectiva espírita, a gente tem um livre-arbítrio e a gente tem como perceber que vibração melhor se alinha, né, ao evangelho. Né? Então são mensagens mais de ódio, que estão denegrindo o outro, estão ofendendo o outro, ou não, são mensagens positivas, são mensagens que enaltecem, porque é aquilo que a gente já aprendeu. Se você não tem algo positivo a falar do amiguinho, então não fale. Não fale. Se não é uma crítica, uma reflexão construtiva, pessoal, ali, a pessoa, você está jogando para as redes algo que aí, e aí um outro problema, estudos já demonstram que falar mal de alguém nas redes sociais gera mais engajamento do que falar bem. É o problema do planeta de provas e expiações, Luciano. Exato. E eu quero curtida. Eu quero ser alguém, eu quero, né? Então, dentro dessa ideia, aquilo que o Caetano Veloso falava, Narciso acha feio o que não é espelho. Então, eu quero me juntar com pessoas que acham igual a mim. Mas como que eu ando vibrando, né? O que o algoritmo está falando, né, sobre mim quando ele me oferece determinado conteúdo? Isso aí. E aí, nessa questão, né, que a gente está falando um pouco do o que a gente busca nas redes, né? Quando eu paro, sento, aí pego meu celular, né? Aonde eu vou? Né? Que tipo de conteúdo eu seleciono? Né? Claro, como você falou, né, pode ser algo que vai fazer eu rir, é ótimo, né? Não tem problema nenhum você fazer isso, até você deve fazer isso, né? Utilizar ali como algo que você vá se divertir, né? Que você, às vezes, né? A gente lida com muita intensidade também, né? De trabalho, de estresse, você quer dar uma relaxada, uma desconectada, né? E aí você vai buscar alguma coisa que você vai relaxar, né? O que vai manter um foco para você, para por algum momento você se afastar, né, das questões do dia a dia e pensar naqueles problemas. Não há maneira nenhuma de crítica em relação a isso. Né? Algumas pessoas pegam um livro, que é o que auxilia elas a relaxar, outras, se tentar relaxar lendo um livro, o pensamento foge, aí foge e volta para o problema. Né? E é nas redes sociais que, em algum conteúdo, ela consegue, né, desconectar. Né? Eu, para me desconectar, eu acabo usando, na verdade, o videogame, algum jogo de esporte, que aí eu fico imerso naquilo ali e o mundo, as outras coisas não existem mais para mim. Né? Agora, eu sei que eu tenho um tempo limite para isso. Né? Então, a rede também vai estar colocando essas questões que a gente falou, né, de o comentário, qual é o grupo que eu faço parte. Né? Agora, também acontece, né, num grupo de pessoas que estão ali interagindo, né, com seus pontos de vista, com suas opiniões, trocando qual é o resultado de suas reflexões naquele grupo, na rede social. E aí há algo que também precisamos pensar, como nós lidamos quando nos deparamos com essas diferenças na rede social. Pensamentos diferentes, filosofias diferentes, pontos de vista diferentes. E a gente está lidando ali com aquelas diferenças. Como é que eu reajo? Como eu me sinto? Nós precisamos, né, avançar também
como evolução espiritual, né, essa questão que às vezes a gente fala que é de tolerância, de tolerar o outro, porque para nós ainda para quem pensa diferente, ou que nós enxergamos diferente, nós temos uma certa dificuldade, uma certa resistência. E a gente fala, eu tenho que me esforçar para tolerar o outro, é lidar com aquele que pensa diferente, ou que eu não reconheça como sendo parte do meu grupo. É processo necessário na nossa encarnação passar por isso, né? É claro que o caminho é para nos levar a não fazer esforço para tolerar o outro, é para naturalmente amar o outro, independente de quem ele é, porque diferentes todos somos um dos outros, porque somos espíritos com experiências diferentes, trajetórias diferentes. Mas há sim um aspecto aqui encarnado, né? Às vezes, essa galera pensa como eu, né? Essa outra pensa diferente. Mas eu posso me relacionar com essas pessoas, na rede social ou fora dela. Mas existe, em certos momentos, uma polaridade muito grande, sabe, Luciano? Né? E essa polaridade ela tem se refletido em intolerância. Por isso que o pensamento no esforço da tolerância é um passo, para nós, muito decisivo na questão das redes sociais. E queria saber o que você acha desse aspecto, né, dessa polaridade em certos aspectos, dessa intolerância que transparece na rede social. Então, assim, bom, o tema é complicado, né? Esse é um tema que suscita questões e problemas em família. No Zap da família, isso dá problema. Natal tá chegando aí, galera. Natal tá chegando aí, gente. Vamos tentar fazer essas reflexões antes. Antes. Não deixa para na hora da ceia, não, que dá problema. Mas, porque você tem dois pontos, né? Um, sobre aquilo que eu estava falando, sobre tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, a gente vai buscar coisas que me entretêm. Mas o que me entretém? Né? Então, tem canais no YouTube em que você tem stand-up, piadas, mas você começa a ver qual a natureza daquela piada. Então, algumas piadas, hoje em dia, já não caem tão bem porque ofendem, porque são intolerantes. Então, piadas sexistas, machistas, racistas, a partir do momento que a gente começa a desenvolver um estudo e ter uma sensibilidade maior de que aquilo não se coaduna com o evangelho de amor, de respeito ao próximo, isso já não está legal. Né? Então não é julgar o próximo, mas ter um senso crítico que eu percebo o que coaduna com o que eu quero para a minha linha de desenvolvimento e que não coaduna. Outro ponto, que aí é o ponto central que o Ivaí está falando, a palavra-chave é respeito. É respeito, porque cada um está no seu momento no processo evolutivo. Algumas pessoas sacaram já, outras estão mais estacionadas, outras ainda respondem, são muito reativas, segundo a sentimentos mais primários, como medo, insegurança. Então é muito natural ainda a gente ver as pessoas, ainda mais morando no Brasil, Rio de Janeiro, como nós, diante da violência, ter um discurso retributivista, vingativo, de intolerância com relação a um irmão marginal, um criminoso. Porque, vamos combinar, vivenciar, pensar, vibrar segundo o amor lecionado por Cristo é muito difícil, porque é muito mais fácil para a gente amar a vítima. Só que, segundo Jesus, a gente tem que amar também o criminoso. Então, é muito complicado para a gente. É legal, amar a vítima, legal, mas e aí? A gente está conseguindo amar o criminoso? Porque o criminoso, quando ele pratica o crime, ele é um irmão que talvez ele precise mais de amparo, de prece, de oração, de reflexão, do que às vezes a própria vítima, porque ele está muito mais perdido e desorientado no que diz respeito a esse grande código de amor que Jesus nos ensinou. E aí, essa é a grande dificuldade, porque por questões políticas, a sociedade está polarizada, porque, vamos dizer assim, esse discurso mais intolerante, ele acabou ganhando voz nas redes sociais. Né? E aí ele ganhou voz, e uma voz meio que de empoderamento. E então, não, nós devemos
resistir, né, em nome daquilo que é o certo. E o certo se encaixa num modelo que foi construído há décadas e séculos, que é um padrão que hoje em dia não se admite mais. O certo não é mais só, né, nós, homens, brancos, ter dinheiro, ter status. Não, o certo é respeitar o próximo, independente do gênero, independente da orientação sexual, independente da etnia. E aí, quebrar esse paradigma com essa nova realidade de resistência, que vamos combinar, eu acho que é um papo de 15 anos, é o grande desafio da modernidade. E aí, por isso que quando fala, né, dessa grande virada, né, de transição planetária, diz respeito exatamente isso. O quanto a gente está conseguindo, né, abraçar esse novo mundo de respeito, de amor ao próximo, independente de quem seja. Uma outra questão, Luciano, antigamente, quando a gente tinha um grupo de amigos, alguma coisa assim, né, e brigava um com o outro, né, e aí você tinha, por alguma razão qualquer, né, acabava aquela amizade, né, e aí cada um ia para o seu caminho, né. Hoje, né, eu vou pensar assim, eu tenho uma rede social, e aí nessa minha rede social eu tenho, olha que beleza, 1.000 seguidores, né? E aí o que acontece? Eu vou, em algum momento, né, gravando um vídeo curto lá, eu expresso a minha opinião sobre determinada questão. Né? E aí o que acontece? Acontece que aí, por causa daquilo que eu falei, eu 300 seguidores, né, não me seguem mais. Né? E aí como que eu lidaria, né, com esse impacto? Né? É a tal cultura do cancelamento. Uhum. Né? E aí, muitas vezes, algumas pessoas, né, influências e tal, claro que isso muitas vezes para eles tem um impacto, né, até financeiro, né, Luciano? Porque tem o canal é monetizado, relativo ao número de seguidores e tal. E aí, como é que se lida com essa situação? Então, nesse aspecto, a rede social, por causa dessa questão de seguidores, acabou potencializando um impacto negativo, né, de um afastamento de alguém da minha relação. Porque no mundo virtual, a potencialidade de amigos que eu passo a ter, de repente, numa rede social, é de outra magnitude, digamos assim. Né? E aí, como você lida com essa rejeição? Né? Ou você estagnou em 500 seguidores, você quer aumentar, e aí você tem alguém que você conhece que está crescendo de seguidores, você está estagnado, como é que você lida com aquilo? Então, a rede social também, nesse aspecto, potencializou o impacto que tem, né, desse cancelamento de, vamos falar, amizades, né, de amizades virtuais, né, que são esses seguidores. E nós sabemos, né, que muitos espíritos encarnados, hoje independentes, né, de quanto tempo estão encarnados, né, lidam com muita dificuldade em relação a essa questão. Uhum. E aí, sim, fala. Não, eu acho assim, essa questão ela traz um novo paradigma, né, e que repercute para ambos os lados, né, para aquele que cancela e o cancelado. Isso. Porque aquele que cancela, isso demonstra uma dificuldade em lidar com aquilo que não é espelho. Né? É o narciso que não consegue lidar com aquilo que não é espelho. Então, eu sigo aquele sujeito e ele traz um pronunciamento que eu não concordo, então você começa uma cultura que é uma divulgação de como aquele sujeito representa algo ruim, algo mal, algo que deve ser cancelado, que deve ser excluído. Né? Então, como na Inquisição, então você marca aquele sujeito como herege e você o exclui. Então é a nossa dificuldade de dialogar, nossa dificuldade de se colocar no lugar do outro, de tentar entender, de respeitar a opinião do outro, enfim. E, por outro lado, você tem o cancelado. Primeiro, eu acho muito curioso essa coisa das redes sociais, né? Eu acho que no Facebook fala-se de amigos. Imagina, 3.000 amigos, não são nossos amigos, né? Eles são pessoas, às vezes não são nem conhecidos.
Mas aí, por outro lado, a gente vem falar de seguidores, eu me sinto numa seita, né? Tem pessoas que são meus seguidores, é como eu sinto um culto, né? Que eles me seguem, então para onde eu vou, vem um monte de gente atrás. São termos que eu acho muito curioso, mas é mais ou menos por aí. E aí isso vai mexendo com com um outro ponto relacionado à nossa vaidade, né? A nossa vaidade. Então, eu me coloco, me posiciono de determinada maneira, e aí algumas pessoas não gostam e vão embora. O quanto isso vai me impactar está muito relacionado também à minha busca por aceitação. É claro que nós, em razão de nossa autoestima, todo mundo quer ser amado, né? Todo mundo quer ser querido, ninguém gosta de ser desprezado, mas ainda assim, nem Jesus foi unânime. Né? Nossa, nem Jesus foi unânime, não tem como ser unânime. Né? Então, nós temos um ideal. É claro que, segundo a doutrina espírita, aquilo que eu, né, a maneira como eu me posiciono, está em conformidade com o evangelho de Jesus. E algumas pessoas que têm uma leitura diferente, não concordam e te cancelam, qual deve ser a minha posição? Sinto muito. Espero que um dia ele possa refletir e a gente possa reatar a amizade. Sinto muito. A gente não deve levar para o coração, né, a menos que, claro, eu posso ter um momento de reflexão. Será que o que eu falei, sei lá, foi entendido de maneira enviesada? Eu poderia ter colocado de uma maneira diferente? Então, no primeiro momento, claro, deve se abrir um momento ali de reflexão. Pô, peraí. Para passar da reflexão, não. O que eu coloquei está em sintonia com o evangelho. E aí algumas pessoas não entenderam, enfim, fazer o quê, né? E vida que segue. Né? Mas é uma realidade, fala muito sobre o nosso tempo. Né? Acho que principalmente essa nossa incapacidade de lidar com alguém que não age como eu ajo e por isso ele deve ser excluído. Essa questão que você falou, né? Refletir. Tive não sei quantos cancelamentos. Uhum. E aí voltar e rever, né, qual foi essa fala. Né? E aí se perceber, né, de que realmente, eu posso ter sido muito radical, a maneira como eu me expressei passava um sentimento negativo, de repente. Né? E aí, quando isso acontece, o que a gente faz? Eu vou conseguir superar o meu orgulho, reconhecer o erro e fazer um vídeo me retratando, né? Ou, sinceramente, né, com aquela fala, se eu ofendi alguém, não era essa a intenção, eu reconheço, mas não com aquela, né, frase feita daquela situação. Né? Reconhecer o erro, né? Você machucou alguém, e a gente sabe que pela expressão, pela fala, às vezes, até por digitar no WhatsApp, a gente pode ofender alguém. E aí tem que ter essa reflexão, né, em relação ao que eu coloquei ali. E se eu percebo que há algum espaço de eu ter ofendido alguém, eu tenho que me reconciliar, não é com o adversário, mas eu tenho que fazer, né, esse movimento da reconciliação. Se ele não quiser voltar, tudo bem, mas eu fiz o movimento, né, que o Evangelho recomenda, né, de que se a gente, mesmo naturalmente sem intenção nenhuma, a gente percebe que a gente magoou alguém, né, a gente deve buscar essa reconciliação, né, que, na verdade, é fazer o nosso movimento, né, vencendo o nosso orgulho, de reconhecer esse erro, né, e pedir desculpas. Esse movimento a gente precisa fazer. Em certas situações, até acompanhando rede social, a gente percebe isso. Né? Agora, em alguns a gente percebe, né, a verdade daquele sentimento, e outros a gente percebe que estão ali realmente colocando, cumprindo um formalismo, né, talvez orientado por um assessor, né, olha, você ali tem que falar o contrário ali, né? Mas ele não sentiu aquilo. Foi alguém que é o assessor dele em relação a boas práticas na rede social e que percebeu, foi lá, olha, cara, você vai ter que fazer um vídeo ali. E ele faz. Mas o que vale é o quê? Da mesma forma que no mundo real. Vale qual é o teu sentimento verdadeiro. E é isso que a gente precisa levar em consideração. Isso quando muito, porque muitas das vezes o sujeito nem se retrata. Por quê? Porque há também uma questão do engajamento. Eu ofendi, eu falei isso mesmo, né, porque o outro que está errado, e é isso mesmo, e tarará, é para causar, né? Porque as redes sociais virou um lugar do jeito causar.
tentando trazer frases de impacto, né? Então é um sujeito que detém a verdade absoluta e os outros é que estão errados, é porque não alcançaram, né, essa iluminação que só ele enxerga. E aí esse sujeito de certezas, né, pô, ele arrasta multidões, o que é muito perigoso, né? Então, como até um dos pontos principais que nos levou aqui, a gente está fazendo esse estudo, Sim. o Brasil é um dos países com maiores acessos a redes sociais. Eu estava vendo uma pesquisa, o brasileiro ele fica em média quase 4 horas por dia, tá? Superando uma média global, né? E se for falar dos jovens, mais ainda, né? Então, mais ou menos de 7 a 10 brasileiros estão presentes nas plataformas. Então, 150 milhões usam diariamente redes sociais. Então, é algo vivo, presente no dia a dia da grande maioria dos brasileiros, né? E tem um impacto tão grande, Luciano, que a gente também tem percebido, né, não só entre os jovens, né, o que é esse impacto, né, dessa relação virtual pode gerar na autoestima de alguém, né, ou de alguém que já está passando por uma dificuldade grande no aspecto pessoal, né, e se encontra fragilizado. E aí, nas redes sociais, ele percebendo a interação com ele nas redes sociais, né? A questão, por exemplo, do jovem do bullying, ele não é só presencial, né? Ele acontece também virtualmente. E aí, às vezes, alguém num momento de fragilidade emocional, né? E que a gente sabe que vai passar por alguns momentos assim, devido às nossas próprias necessidades de passar por expiações, e às vezes ao lidar naquele momento difícil da expiação que é necessária para nós, né, a gente oscila na questão emocional e pode pegar, né, retornos negativos através das redes sociais, justamente num momento desse de maior fragilidade, né? E aí isso vai ter um impacto na saúde mental, né, que pode ser muito intenso, né? Então, o contato com algumas expressões de sentimento e pensamento nas redes sociais, direcionados individualmente ou direcionados a um grupo no qual eu tenho uma sensação de pertencimento muito grande, né? Isso pode me abater de uma forma muito intensa, né? Porque nós espíritos, não só nessa encarnação, mas trazemos marcas de encarnações anteriores. E esse estímulo externo daquela fala ou daquele conteúdo pode acessar alguma marca, registro meu interno, que veio de encarnações passadas, e ele superficializa. E ao superficializar, isso pode me impactar na minha saúde mental de uma maneira intensa. E quando isso acontece, a gente precisa buscar o quê? Apoio. A gente precisa buscar ajuda. Não tentar entrar por um caminho de que, não, eu vou resolver isso sozinho, eu vou dar meu jeito, né? Então, a rede social tem sido um meio, um caminho, que também tem influenciado a saúde mental, né, de muitos de nós. E aí, essa atenção, né, do reconhecimento da necessidade de buscar auxílio, ela é muito importante. Tem auxílio na casa espírita? Tem, né? Mas tem auxílio também com os amigos, tem auxílio com a família, naqueles que você perceba que estão disponíveis para você no momento dessa fragilidade, né? Conversar, colocar para fora esse sentimento, isso que está te incomodando, como você está se sentindo, é extremamente relevante, né? A gente fala dessas expressões, né, de reação que a gente registra na rede social, mas também é muito importante perceber aquelas que, no mundo material mais real, a gente possa buscar esse apoio, né, essas situações que a gente tem percebido, né, Luciano, acontecer com uma frequência grande na nossa sociedade. Nesse momento de transição planetária, isso então é muito mais do que esperado de estar acontecendo. Uhum. Eu vejo, assim, entre os jovens, dois, dois impactos muito fortes no que diz respeito à saúde mental. Um deles está relacionado ao fato de que as redes sociais é uma grande vitrine de um mundo de fantasia, né? Então, porque
como se descobriu que através de redes sociais é possível ganhar dinheiro, e você ganha dinheiro através de engajamento, número de seguidores, então você tem um número enorme de conteúdos que visam trazer um mundo de fantasia alcançável, somado a uma sociedade, né, que preza enquanto status o materialismo, a sociedade de consumo. Você vai ter uma grande quantidade de influencers, né, que vão vender ali, né, uma realidade que não existe, né, uma realidade de dinheiro, de grana, de tigrinho, de viagens, e como isso tudo seria muito fácil. Então, numa sociedade que a gente vive, e ainda mais quando a gente fala de Brasil, em que as oportunidades não são distribuídas de maneira igualitária para todos, o jovem, a pessoa, independente, adulto, a pessoa que não esteja muito bem tranquila com relação à sua situação, às suas referências, é muito fácil o sujeito entrar num quadro de ansiedade, num quadro de depressão. Por que está todo mundo tão bem e eu não estou? Por que eu vejo aqui, abro meu Instagram e tá todo mundo se dando super bem e eu cheio de dívida, com problema no cartão de crédito, problema de família, problema com filho, né? Porque ninguém posta derrota no Instagram, né? É todo mundo feliz, é todo mundo lindo e tal. Então isso acaba mexendo muito com a autoestima das pessoas. A rede social se tornou um grande quadro de produção de inveja, né? É um quadro de produção de inveja, em que as pessoas ficam se comparando aos outros, e isso vai tendo um impacto enorme. E aí, trazendo aqui para a doutrina, eu estava pesquisando aqui por causa do nosso bate-papo, na revista de julho de 1850, da Revista Espírita, né, de julho de 58, olha isso que é interessante, a gente estava falando, pegarmos como que a doutrina, né, ela traz um cabedal de referências que nos ajuda independente do tempo. Tem um texto de São Luís sobre a inveja. Rapidinho, ele bota assim, ó, vede este homem, seu espírito está inquieto, sua infelicidade terrestre está no auge, inveja o ouro, o luxo e a felicidade, aparente ou fictícia, de seus semelhantes. Então é isso, a inveja, ela se refere ao outro sendo essa riqueza real ou não, porque o que me importa é aquilo que eu não sou, é aquilo que eu não tenho. Ainda que aquilo que eu acho que deveria ser e aquilo que deveria ter não tenha a menor relevância diante do universo, diante das leis de Deus. Né? Mas dentro do mundo materialista e não o mundo material, né, nós começamos a dar valor àquilo que não tem valor e que deveria ter só preço, né, que são essas coisas materiais. E o outro ponto, que aí eu vou deixar para o Ivaí, que aí acho que ele também percebe, que é o grande problema com relação ao cognitivo, né? A atenção, concentração. Então, os vídeos curtinhos, né, faz com que os jovens tenham uma grande dificuldade em se concentrar por muito tempo sobre determinada coisa, um filme, um livro, né? E aí se descobriu o TDAH. E aí, de fato, é importante você tratar o TDAH, mas as redes sociais e a mídia, o celular, essa velocidade, acaba prejudicando o desenvolvimento, né, de habilidades que possam combater esse TDAH. Né? O que você tem aí, Vai? Bem, nós somos professores também, né, Luciano? E aí, quando você tem esse uso muito intenso, né, das redes sociais, tem estudos, naturalmente, que percebem o quanto que, para o nosso cérebro, até na questão do aprendizado, você escrever, né, a escrita, ela, num papel, com caneta, lápis, o que for, ela ativa mecanismos, né, neurológicos de aprendizado que você digitar num teclado não é a mesma coisa. Você não acessa tantos neurônios e questões, né, daquelas trocas no cérebro que ativam o teu aprendizado se você ficar digitando alguma coisa. Mas isso é uma vez ou outra e tal. Mas se a gente for pensar, né, na humanidade de uma maneira geral e colocando aí décadas e séculos fazendo dessa forma, né, a gente vai ter perdas cognitivas intensas ao longo da própria evolução, né, nossa aqui como sociedade.
Outra que a gente vê é uso adequado da língua portuguesa, né? Rede social é o quê? VC é você, TB é também, FDS fim de semana, ou então é tudo o emoticonzinhos, né? Carinha e tal, não sei o quê. Cara, você não tem que... Vai fazer a redação do Enem, né? Você vai ter uma dificuldade também nesse processo. Então, são aspectos que a gente com isso não está condenando você se comunicar através desse meio. Não é isso que a gente está falando. Mas a atenção de aspectos cognitivos, né, que você precisa ter atuação de alternativas, que você vai manter certos aspectos para que você não tenha deficiência em algumas outras situações. Eu queria voltar num ponto, Luciano, daquela questão, né, da comunicação e de você ter assessoria de comunicação e pesquisas e estudos da melhor forma de você obter engajamento, ou a melhor forma de você ter que um vídeo que você colocou possa ser reencaminhado e recaminhado, né, para cada um que recebe, e aquilo vai multiplicando o alcance daquele vídeo. Você tem todos esses estudos em pesquisas, e ter isso é muito relevante. Eu vou dar um exemplo, né? Eu trabalho na área de comunicação institucional da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Isso trabalha com a formação dos profissionais que vão agir no SUS. E você tem ali na Fiocruz e nessa escola, né, projetos de atuação de atenção primária à saúde, né? E tem determinantes sociais da saúde. O que você está trabalhando ali? Você tem projetos em questão da população de rua, da questão de quem tem vulnerabilidade social sobre qualquer aspecto, das questões, né, que a gente já comentou aqui, né, do preconceito, e tem todo um trabalho de comunicação. Para quê? Para conscientizar as pessoas em relação da importância e da relevância disso, conscientizar as pessoas, né, de que preconceitos de qualquer natureza não cabem mais na nossa sociedade. E aí você está o quê? A gente trabalha com esses aspectos, né? Você vai fazer uma comunicação ligada à atenção de saúde primária da população de rua. Você vai colocar isso no portal da escola, você vai colocar isso no Instagram, você vai colocar isso em todas as redes sociais que a escola tem. Então, é necessário que você tenha esse conhecimento. Como é que eu faço um vídeo, né, dentro desse tema, que tem uma grande possibilidade, uma possibilidade maior, de, para quem recebe esse vídeo, tá multiplicando esse vídeo com outras pessoas e com aquelas pessoas da sua rede de relação da rede social. Então, é um conhecimento necessário. A grande questão está, na verdade, de que conteúdo eu estou passando. Né? O que eu estou levando para a sociedade como informação? É algo que vai construir uma sociedade melhor, pensando nos aspectos de que somos todos irmãos e que vão estar alimentando a nossa possibilidade de expansão de amor fraternal, para conseguir enxergar aquele irmão que se encontra numa situação, né, de rua, como um irmão meu, e que ele precisa de apoio na questão de que a saúde chegue até ele. Então, assim, não há nada errado na existência da rede social, né? Ela potencializa esse alcance mesmo. E a gente pode participar e ter uma contribuição relativa na busca dessa sociedade, da construção dessa sociedade melhor, mais ligada ao que recomenda Jesus. Então, quando a gente fala, né, poxa, mas aí vai estar divulgando vídeo, não sei o quê, a grande questão, na verdade, é essa. Que conteúdo? E o que eu acesso, qual é o grau de credibilidade que aquilo tem? Senão eu vou na onda da fake news, né? Chega uma informação, eu saio multiplicando aquele vídeo, ainda mais hoje com inteligência artificial, né? Aquele vídeo mostra um fato que, na verdade, nunca existiu. E eu saio multiplicando aquilo. Então, assim, é reflexão mesmo, né, Luciano, de propostas relativas a que a gente está envolvido, querendo ou não, a gente está envolvido nesse universo. E a gente vai ter uma postura e uma contribuição. Que contribuição eu vou estar dando? O que eu vou estar compartilhando? Com certeza, porque exatamente, às vezes, querendo corroborar uma crença minha, né, eu me deparo com uma notícia, uma informação, ou um vídeo, e aí eu não checo a fonte, não procuro saber se de fato foi aquilo que aconteceu,
mas como ele confirma a minha crença, na verdade eu nem quero saber se aquilo é verdadeiro ou não, né? Só importa que aquilo ali confirma, né, aquilo que me satisfaz. E aí eu divulgo, porque eu quero empreender na rede social, divulgando ali, né, essa minha maneira de pensar, porque, é claro, eu quero fazer com que as pessoas pensem igual a mim. Eu quero que as pessoas vejam o mundo da maneira que eu vejo, mas sem a preocupação com relação à fidelidade do que eu estou transmitindo, isso gera um efeito contrário. Isso acaba prejudicando, acaba corrompendo, né, a própria noção do que é verdade. Né? E a ideia do que é verdade é fundamental, né? Não só para um olhar cristão, como também para um olhar democrático, republicano. Né? Então, esse cuidado com que eu produzo, o cuidado com que eu posto, o cuidado com que eu compartilho, né, nas redes sociais, é essencial, porque tem que estar em sintonia com a minha convicção enquanto espírita, né? E não simplesmente para reafirmar uma crença política, ideológica, né, da minha parte. Isso aí. Outro ponto, né, Luciano, é a questão do grau de dependência que eu tenho em relação ao uso da rede social. Né? Hoje a gente já tem identificado e qualificado, né, nas questões de saúde mental, o vício em tela. Né? E assim, muitas vezes a gente não percebe. Eu tomo umas duras de vez em quando. Estou com a minha esposa vendo uma série, né? Aí tá lá vendo. Quando ela olha para lá, estou eu no celular. Aí a primeira vez ela fica quieta. Aí estou eu lá, pim, pim, pá, 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 direto a ela. Você está vendo a série ou está mexendo no celular? Aí eu largo o celular. Mas o celular fica do meu lado. Por que quando eu sento para ver a série com ela, o meu celular não está longe de mim? Não está numa mesa, está em outro lugar? Isso sinaliza alguma coisa. Né? Sinaliza a minha dificuldade de me afastar daquilo totalmente. Isso pode ser uma sinalização de um grau de dependência. Né? Eu tenho, de vez em quando, eu tenho que olhar, de vez em quando eu tenho que acessar. O que está acontecendo? Então, eu consigo realmente me desligar daquilo, sei lá, por 1 hora, 2 horas. Você está para ver um filme com a minha esposa, eu deixo o celular de lado, eu vou fazer outra coisa, eu não preciso do celular para aquilo que eu vou fazer. Né? Então, esse olhar, né, que é uma autoobservação. Né? É claro que se a gente observa o outro, em relação à minha esposa comigo, né, ela vai e me chama a atenção. Né? Ela não está me dando uma dura, ela não está numa bronca, ela está me sinalizando algo. E aí eu vou refletir sobre aquilo. E é uma realidade. Né? É claro que eu tenho, por questões profissionais, até questão do próprio núcleo, de estar acompanhando redes sociais e essas coisas, né, do próprio núcleo, eu tenho que não posso ficar muito tempo realmente sem ver. Né? Porque tem o WhatsApp de todas as tarefas do núcleo, alguém pode estar precisando de alguma coisa, alguém pode estar sinalizando alguma coisa que precisa de uma ação, seja do seu trabalho, ou seja da onde você atua. No meu caso, na questão de uma instituição espírita, onde as pessoas podem mandar uma mensagem, uma sinalização de que precisa de uma ação de apoio. Ou eu posso ajudar, né? Eu posso socorrer, ou eu posso acionar meios que vão apoiar aquela situação que está precisando ali. Então, ali é um certo grau de realmente, né, até de uma questão de consciência e de responsabilidade, não está muito tempo sem acessar. Mas, né, existem sinalizações em relação ao quanto eu preciso realmente estar olhando e não. E eu estou dando o meu exemplo, uma questão para que cada um, né, é uma coisa da prática do dia a dia, você sabe o cenário no qual você está envolvido e qual é a real necessidade de com que frequência você está acessando, no meu caso, do exemplo, um celular, para estar acompanhando, né, seja WhatsApp, Facebook, Instagram, X, o que for, né, que você esteja acessando ali, que precisa estar olhando, com que frequência você olha aquilo. E aí é um grau de dependência que está sinalizando. E você precisa, o quanto tempo eu consigo ficar sem estar conectado? Essa é uma boa pergunta para que cada um faça nessa reflexão do grau de dependência. E não é à toa, já vem sendo tratado como uma dependência mesmo, né? Então, como você tem alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, você já tem grupos de ajuda para pessoas que estão com dependência digital. E aí, por isso que você começa a ter uma ação em vários estados proibindo o uso de celular nas escolas. Isso é um reflexo da necessidade de você afastar, né, digamos assim, o elemento que causa a dependência,
porque, como eu estava falando antes, compromete diretamente a capacidade de concentração. Então, eu dando aula já em vários momentos, eu vejo os alunos, eu estou explicando e os caras estão lá no celular. E eu estou vendo, não estão anotando, porque uma vez eu falei, você está mexendo no celular, eu estou anotando a aula, eu fiquei com o maior carão, né? Mas várias situações que eu estou vendo, que eu já ditei, não sei o que, eu estou explicando uma coisa e a pessoa está rindo, está lá digitando e rindo. Aí, ó, galera, parou. Não, agora o desafio é outro. Quero ver todo mundo guardando o celular, quero ver se vocês são capazes de ficar sem mexer no celular, porque é a dificuldade de se concentrar, né? Porque as redes sociais, elas funcionam dentro de uma métrica de tempo em que é tudo baseado em texto curto, vídeos curtos, né? E isso repercute diretamente nessa incapacidade de concentração. E a pessoa fica agoniada. Falei, pô, gente, vocês estão aqui. Curta o momento. Vocês esteja ali, né, Luciano? Esteja ali. Né? Esteja, exatamente. Né? Aí é como vendo um filme, vendo uma série, né? Tem um momento, tô com a mãe doente, tô com um problema no trabalho. Não, beleza, né? Só que em muitos momentos você vê que o sujeito é só dificuldade de se concentrar. Né? Ele precisa parar e olhar porque às vezes, como você estava falando, o cara está anotando no telefone, além de não ter o mesmo efeito de papel e caneta, ele terminou de anotar, já parece que tem uma mensagem no Zap. Aí ele, dali ele anotou, já está vendo uma mensagem do amigo que está combinando o churrasco no final de semana, aí já perdeu. Então, a presença, né, das mídias sociais com um aparelho que a gente... E agora, já viu o óculos? Já, claro. Isso aí é que... Acabou. O cara tá aqui, ó, batendo papo, ó, eu já tô vendo uma série, conversando com o Ivaí. Doido. Tem umas coisas que são muito interessantes, né? O cara vai ver um mapa, tá andando pela rua, já diz pra onde vai ir, aí ele vê um prédio, que prédio é esse? Aí ele já diz que prédio é aquele. Tem coisas incríveis, mas para quem tem dificuldade de se concentrar, vai ser um nó. Você me deixou com uma dúvida agora, Luciano. Eu já vi frequentadores da casa na reunião pública com o celular na mão. Será que estava anotando coisa da palestra? Ai, olha só. Certamente, porque espírita com certeza, não dispersa. Com certeza. Espírita não dispersa. Se ele está com o celular, é porque ou ele está anotando, ou ele está pesquisando o livro que o palestrante citou. A palestra do Livro dos Espíritos, ele está ali com o Livro dos Espíritos aberto. Está ali acompanhando. Exatamente. Porque espírita não tem esse de ficar divagando, não. Não tem isso, não. Quantas vezes, Luciano, você pega o celular e eu tenho que mandar mensagem para alguém, não posso esquecer. É uma coisa, tem que lembrar, um professor vai dar uma aula contigo, junto, em tal lugar, aí falou, preciso confirmar com o cara se ele vai estar lá amanhã, né? Aí você vai pegar o celular para fazer isso. Aí tem uma mensagem do WhatsApp. Aí tu vê a mensagem, aí vê todas as mensagens que estavam lá, aí larga o celular. Tu mandou a mensagem pro cara? Não, nem eu. Muito. Não, e aí você está vendo outra mensagem de outra pessoa que tem um link para o Instagram, aí você entra no Instagram, aí já aparece outra coisa, já era. Mas assim, tu não vai registrar e nem vai retornar aquilo que você estava ali, que você foi direcionado por um outro estímulo para um outro lugar. A gente sabe, né, Luciano, que assim, é um ponto, né, dessa questão da conduta espírita na rede social, é uma proposta de uma grande reflexão. Né? Eu acho que é isso que a proposta desse nosso bate-papo aqui, né? É nesse sentido. Né? Às vezes, quando a gente vai divulgar, né, Luciano, vou voltar lá, a conduta espírita na rede social, Ivair e Luciano, quem achar que a gente vai estar aqui dando a receita de qual é a conduta, esquece. Né? A gente está numa proposta dentro de elementos que a gente percebe, né? Seja nosso, de alguém próximo, ou até, né, de situações mesmo que a gente busca ter um conhecimento, né, melhor, né, para poder viver mais adequadamente dentro desse contexto, né, cada vez mais real na nossa vida, né, o quanto esse ambiente virtual tornou-se tanto real no nosso dia a dia, da vida nossa como espírito nessa encarnação. Claro que a gente não
né, não tinha uma proposta, né, Luciano, claramente de esgotar todos os aspectos dessas reflexões ligadas ao uso de redes sociais, mas colocar alguns pontos, né, em relação a isso. Eu acho que a proposta aí, acho que missão dada, missão cumprida, eu acho que a ideia era essa, a gente conseguiu trazer algumas reflexões, e lembrando aqui um alerta enquanto espíritas, de fato, na seleção do que a gente acessa e dos pensamentos e emoções que aquilo vai gerando, o amiguinho obsessor está ali. Então, não podemos esquecer disso. Então, para a Isso. doutrina espírita, é importante orar e vigiar e muito foco no padrão vibracional que a gente está gerando, porque isso que vai determinar quem estamos trazendo para nós, não só no que tange ao algoritmo, né, mas também o algoritmo obsidiador, né, que vai estar ali focado ali no que você está assistindo. Essa questão, né, Luciano? Não é, de uma certa maneira, não são só encarnados que acessam rede social. Né? Exatamente. Eu sei que, por exemplo, quando eu paro para ver alguma coisa, o meu espírito protetor está ali do lado tentando assim, não assiste isso, e vai assistir outra coisa. Né? Outro então, panda não, Luciano, chega de ver panda, por chega. favor. Né? Então, tem o obsessor ali, né? Se eu, dependendo do conteúdo que eu acesse, né? Vão ter espíritos encarnados que vão querer compartilhar comigo os sentimentos e pensamentos que aqueles estímulos daquele conteúdo, eles já sabem que vão gerar em mim. Né? Sejam eles positivos ou sejam eles negativos. Uhum. Né? É essa questão, né, mais clara impossível da doutrina espírita, que a gente não está sozinho em momento nenhum, em lugar nenhum. Por mais que a gente entenda que fisicamente a gente está e está acessando um mundo virtual. Né? Não é assim que funciona. A gente continua tendo um mundo material e um mundo espiritual, vivenciando experiências para ambos daquilo que a gente acessa de conteúdo. Né? Quando a gente fala de pega um livro e vai ler algo edificante, né? Eu posso assistir uma palestra que eu sei que tem um conteúdo edificante relativo a algum tema. Da mesma forma, quando eu ia pegar um livro para ler, se aproximavam, né, irmãos e irmãs nossos desencarnados, para compartilhar aquele momento de leitura meu, não só em relação ao conteúdo, mas sentimentos que aquilo estaria expressando em mim, continua acontecendo da mesma forma com esse terceiro elemento, né, que é desse mundo virtual. Então, que a gente vai naturalmente, né, Luciano, em outras oportunidades, buscar fazer outros bate-papos, né? Luciano com outra, né, com outro irmão ou irmã, eu com outro irmão ou irmã, e nós, né, novamente juntos, né, Luciano, vamos tentar trazer dentro dessa proposta, né, de temas muito próximos à nossa realidade cotidiana, para buscar, né, e trocar ideias sobre o que a doutrina espírita, o que o Evangelho de Jesus, né, nos recomendam, nos trazem de reflexões ligadas àquele determinado tema. Eu acho excelente. Já topei. Beleza, E esse maravilha, seja o Luciano. primeiro de muitos. Perfeito. Então, a gente agradece, né, a todos que em algum momento, né, estejam assistindo esse nosso conteúdo, que vai estar divulgado nas nossas redes sociais. Isso aí, é claro. Com certeza. Tá? Legal, Então, valeu, pessoal. um abraço, Ótimo. gente. Muito obrigado a todos.